Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 34, prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentileza não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague de expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltava. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Prossigamos, né? Eu acho que a própria palavra, não precisava nem do texto inteiro, né? Já diz o quê? Que é para a gente seguir à frente. Esquece o que passou. Não adianta ficar se martirizando pelas coisas que você não conseguiu fazer ou que fez errado. Não adianta você ficar preso a pessoas ou situações que foram desagradáveis, que foram provas que você não passou. Em algum dado momento, nosso Pai vai dar a oportunidade de você cruzar com essas pessoas e essas situações novamente. Só se prepare para que esse momento aconteça e você passe pela prova, né? Eu tenho repetido muito isso nos vídeos que eu faço. Eu quero fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo o que é errado, né? Eu sou bem o nosso Paulo aqui, né? E o Pedro, eles tinham o dom de fazer o que é certo. Eles estavam seguindo Jesus para fazer o que é certo. No entanto, eles se embolavam no meio do caminho. E eram pessoas que tinham conhecimento, pessoas simples, mas com espiritualidade bem já avançada. Eles erravam. Todos os espíritos elevados um dia foram que nem nós. Também tropeçaram, erraram, fizeram coisas que não queriam, fizeram coisas que queriam, sem saber que estavam errando. Nós passamos por um trajeto de evolução, né? Hoje, eu tenho uma sensação, né? Pode ser que amanhã essa sensação mude, nós somos muito instáveis, mas hoje eu tenho a sensação de que tudo o que eu fiz foi para o melhor, apesar de não ter sido o melhor, né? Quem recebeu o que eu dei, recebeu, às vezes, de uma maneira que eu pudesse transformar a vida dessa pessoa, recebeu de bom grado, e tem coisas que eu dei e que a pessoa não conseguiu entender como é que foi que eu ofereci aquilo. Talvez a forma que eu ofereci estava errada, apesar de ter sido para o bem, né? Então, hoje eu tenho para mim uma tranquilidade em relação às coisas que eu fiz no passado, porque eu estava naquele grau de evolução quando eu fiz. E hoje eu estou em outro grau. E amanhã, se Deus permitir, eu vou estar num grau melhor, porque a compreensão vem através dos estudos. A compreensão de você se transformar não é só diante das provas. As provas ajudam a impulsionar a gente para frente, né? Mas se você não estudar, você não vai entender essas provas. E se você não entender, não adianta, é que nem na escola. Você faz uma prova, você chuta um monte de resposta e deu certo. Beleza, você passou. Mas você não compreendeu nada daquilo.
Ou seja, se um dia retornar aquela prova na tua mão, você não vai saber resolver, porque você não entendeu ela da primeira vez que fez. Então, por isso que às vezes as provas são repetitivas. Para mim, eu vejo que as provas que eu passei, elas são repetitivas, porque eu passo por elas e não compreendo. Passo por elas e não compreendo. Aí vem a espiritualidade, que é tão benevolente, ela fala assim, olha, Patrícia, você vai ter que passar de novo. Mas presta atenção, faz diferente dessa vez. E essa diferença é que eu não consigo achar. Então, a espiritualidade está trabalhando comigo a minha transformação moral. Eu vejo que todas as situações que eu me envolvo, ela me faz impulsionar para frente. Não é para trás. Não é para eu ficar sentada e lamentando. Poxa, podia ser diferente. Poxa, não deu certo de novo. Caramba, que porcaria de pessoa que eu sou. Não, não é isso. Se fosse para ficar empacado, não precisava de prova. A gente fica empacado sem ter provas, essa é a verdade. A gente fica empacado sem poder transformar a nós e aquilo que está em nossa volta. Aí a gente empaca. Retroceder, voltar ao passado, ser um homem da caverna novamente, a gente não vai. Retroceder a ponto da gente ser aqueles canibais, não vai acontecer. Retroceder ao ponto da gente ser aqueles caras que estão crucificando Jesus, não vai acontecer. Nós não vamos mais crucificar Jesus. A tendência agora, mais do que nunca, já que o nosso planeta está se transformando, é que a gente se transforme com ele e para melhor. Eu vi hoje cedo um vídeo, não gravei o nome do país que está acontecendo lá, uma enchente terrível, mais de 10 mil pessoas mortas e tantas outras mil desabrigadas, perdidas, né? Pro lado lá das Arábias, lá eu não sei o nome, não. Sim, infelizmente eu peguei a notícia na Alfa hoje de manhã e rapidinho, eu estava acordando ainda, então não prestei atenção. Eu peço desculpa por isso, mas, poxa, 10 mil pessoas por causa de uma enchente, né? Então, por que acontece isso? A gente estudou em transição planetária que são os desencarnes coletivos. Pessoas que, de alguma forma, elas têm afinidade no grau de evolução em que elas se encontram. Elas estavam ali karmicamente juntas com os erros semelhantes ao que elas cometeram no passado. E elas precisam desse momento. Quem olha com os olhos da carne fala, meu Deus, né? Olha por essas criaturas, a gente olha com piedade, a gente olha com um ar de solidário, até com um ar de dó. Mas não existe as coisas que acontecem com a gente à toa. O que acontece tem um propósito. O desencarne coletivo geralmente são espíritos que coletivamente causaram mal. Em algum dado momento fizeram algo que não foi legal. E aí vem Deus e faz aquela limpeza e fala, olha, agora chegou a hora de vocês saírem fora para ter um outro recomeço. Que nós que acreditamos em reencarnação, não existe morte. Por pior que essa morte aconteça, por pior que nos nossos olhos físicos seja assim algo lamentável, mas Deus está no controle de tudo. A gente não pode esquecer dessa parte. E se Ele está no controle de tudo, Ele não vai permitir que o mal se estabeleça. Então aquilo ali não é mal, aquilo ali é aquela limpeza que o planeta está passando. Espíritos que são um pouco mais evoluídos vão voltar a reencarnar aqui na Terra. Porque aqui vai se tornar um planeta de regeneração, um planeta melhor. Vai acabar as provas e as expiações. Agora, os que não avançaram, que não conseguem caminhar, que ficam empacados, que não quer prosseguir, esses vão ter que ir para um outro planeta que são semelhantes ao que a Terra ainda é hoje, de expiação e provas. Não existe vida só no nosso planeta. Seria egoísmo demais da nossa parte imaginar que a Terra é o único planeta habitável, com tantos astros, com tantas constelações, com tantas galáxias. Poxa, só aqui habitado? Deus ia fazer tudo isso para a gente ficar olhando e falando, ai que bonito? Só? Claro que não. Uma bactéria, um vírus, você enxerga? Não, né? Então, existem formas de vida que nós não enxergamos, que nós não vemos, mas existe. Então, lá nos outros planetas tem formas de vida e a gente não sabe como que elas são.
depende da composição daquele planeta para que se forme o perispírito daquele espírito que vai reencarnar. Aqui, o perispírito se molda como o nosso corpo físico. Ele precisa ser assim, para que a gente tenha o nosso corpo físico, a nossa estrutura de humano. Mas outros planetas já não são assim, são outras formas. Então o perispírito também muda e muitas das vezes a gente não tem olhos de ver, porque os nossos olhos são materiais, aqui encarnado. Bom, é assim, quando eu leio algo que me faz bem, né, eu quero passar a melhor mensagem que eu puder. E esse texto, numa segunda-feira, eu acho que ele vem bem a calhar. Nós temos 7 dias essa semana. Ela está começando agora. Na verdade, a semana começa no domingo, né? Mas o pessoal pega para descansar, então vamos imaginar que ela comece na segunda. Nós temos daqui a 7 dias. Vamos fazer um teste? Escrevam no final do dia o que foi que você conseguiu avançar. Todos os dias, nesses 7 dias, faz uma observação por escrito. Olha, hoje a minha meta era levar a palavra de Jesus para os meus amigos. Que seja. Chega no final do dia, você escreve se você conseguiu fazer isso. Muitas das vezes, quando a gente se propõe a fazer algo de bom, acontece tudo e muito mais, para que a gente não consiga realizar. Porque a gente está em volta de espiritualidade também inferior. Alguns amigos que nós conquistamos durante a nossa vida de encarnado e de várias encarnações, eles ficam ali em volta da gente. Não que eles andem com a gente o tempo todo, se a gente estiver iluminado, se a gente estiver orando, lógico que eles não vão ficar colados na gente, porque eles se afastam. Acendeu a luz, a treva vai embora. Mas eles ficam ali rodeando para ver se você realmente mudou, se você realmente quer a mudança. Se propõe a cada dia dessa semana fazer algo. Olha, hoje eu vou ser uma pessoa paciente. E tente ser paciente o dia inteiro. Se vigie quanto a isso. E no final do dia você escreve quantas vezes você foi tentado, quantas vezes você teve provas para que você não passasse por esse teste, para que você não tivesse a paciência que você gostaria de ter. Se vocês conseguirem nos 7 dias mentalizar objetivos e realizar esses objetivos, vocês estão passando por provas. Olha que delícia. Agora, se no final do dia você não conseguiu, também não se culpe. É aquela coisa, a gente vai ser tentado o tempo todo para sair do eixo. E a gente vai ter outra oportunidade, e outra, e outra, e outra, porque Deus é incansavelmente bom e justo. Então, tentem, apenas tentem. Essa palavra tentar, eu não sou muito a favor dela, não. Eu sou mais a favor de falar assim, eu quero e eu faço. Tudo aquilo que eu desejei na minha vida, gente, por mais difícil que foi, eu consegui. Eu não consigo mais porque eu não quero, porque nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Foi Ele que falou isso, não fui eu. Se eu não for confiar na palavra de Jesus, eu vou confiar em quem? Então nós somos capazes de passar por tudo que vier. Nós somos capazes de passar, de aprender e de evoluir. É só a gente prosseguir.